Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa solenidade da Ascensão do Senhor, Rádio Vaticano Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Basílica de São Pedro a entrega e leitura da bula de proclamação do Jubileu 2025 e as segundas vésperas, presididas pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Com vocês nesta transmissão, Jackson Erpin. Na coordenação dos trabalhos temos o Padre Pavel Rittel e na parte técnica Patrício Tiprari. Começo saudando as emissoras de rádio e televisão que estão sintonizadas conosco, em particular Rádio Amparo, em Lisboa, Portugal, Web TV Tropicana, todos os canais da Rede Evangelizar de Rádio e Televisão, EWTN Rádio e TV, Rádio Maria, Rede Canção Nova, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio Pax, em Beira, Moçambique. Uma boa tarde a você que nos acompanha pelo nosso canal YouTube, pelo nosso site, o Vatican News, e também pelas nossas redes sociais, em particular pelo Facebook. Imagens que nos chegam nesse momento, teremos inicialmente um pequeno rito no átrio da Basílica de São Pedro, sempre explicando o que é um jubileu, que é o nome de um ano particular, e Bonifácio VIII, em 1300, proclamou então o primeiro jubileu, também chamado de Ano Santo, porque é um tempo no qual se experimenta que a santidade de Deus nos transforma. Sua frequência mudou ao longo do tempo. No início era a cada 100 anos, passou para 50 anos em 1343 com Clemente VI e para 25 anos em 1470 com Paulo II. Também há jubileus extraordinários, como por exemplo em 1933, Pio XI quis recordar o aniversário da redenção e em 2015 o Papa Francisco proclamou então o ano da misericórdia. A forma de celebrar esses anos também foi diferente na sua origem. Fazia-se, por exemplo, visita às basílicas romanas de São Pedro e São Paulo, portanto, uma peregrinação. Mais tarde, foram se acrescentando outros sinais, como a Porta Santa. Ao participar no Ano Santo, lucra-se também a indulgência plenária. As imagens nos chegam nesse momento, então, da bula. Segundo a tradição, então, cada jubileu é proclamado através da publicação de uma bula papal ou bula pontifícia de proclamação. Agora damos início, então, à celebração com a saudação litúrgica do Santo Padre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che riempie di ogni gioia. Que o Deus da esperança, que nos enche de toda a glória e paz na fé pelo poder do Espírito Santo, esteja convosco. Irmãos e irmãs, Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, reaviva em nós a esperança certa da glória a qual somos destinados pela graça. Hoje, na solenidade da Ascensão do Senhor, diante da Porta Santa da Basílica de São Pedro, na presença da Igreja Peregrina em Roma, entrego aos arcipreses das basílicas papais, alguns representantes da Igreja espalhada no mundo e aos protonotários apostólicos, a bula Spes non confundit, de convocação do jubileu do ano 2025, para que seja lida, que o Espírito Santo, prometido pelo ressuscitado, abra os nossos corações ao dom da esperança, para que, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa vida seja renovada pela fé e pelo amor. Agora então, após essa introdução do Santo Padre, entregue então a bula de proclamação, de convocação do Jubileu 2025 aos responsáveis das 4 basílicas papais, aos representantes da Igreja espalhada no mundo e também a um protonotário apostólico, que dará então leitura
alguns trechos significativos da bula. Inicialmente recebe o cardeal Mauro Gambetti, que é arcipreste da Basílica de São Pedro. Recebem ainda Dom Guerino de Tora, que é o vigário arcipreste de São João de Latrão, Dom James Michael Harvey, arcipreste da Basílica de São Paulo, também Dom Stanislau Rilco, arcipreste de Santa Maria Maior. Recebem ainda Dom Rino Fisichella, que foi encarregado pelo Papa Francisco para organizar o jubileu, também Dom Fortunatus, que é do Dicastério para Evangelização, Dom Cláudio Gugerotti, do Dicastério para as Igrejas Orientais, e Dom Robert Francis Prevosto, Dicastério para os Bispos. Recordamos o início da cerimônia realizado diante da Porta Santa, que será aberta precisamente no dia 24 de dezembro de 2024. E agora, Dom Leonardo Sapienza, que é o regente da Prefeitura da Casa Pontifícia, decano do Colégio dos Protonotários Apostólicos de Número, então lerá alguns trechos. Francisco, bispo de Roma, servo dos servos de Deus, a quantos lerem essa carta, que a esperança lhes encha o coração. Spes não confunde, a esperança não engana. Sob o sinal da esperança, o apóstolo Paulo infunde coragem à comunidade cristã de Roma. A esperança é também a mensagem central do próximo jubileu, que, segundo uma antiga tradição, o Papa proclama de 25 em 25 anos. Penso em todos os peregrinos de esperança que chegarão a Roma para viver o Ano Santo e em quantos, não podendo vir à cidade dos apóstolos Pedro e Paulo, vão celebrá-lo nas igrejas particulares. Possa ser, para todos, um momento de encontro vivo e pessoal com o Senhor Jesus, porta de salvação. Com ele, que a Igreja tem por missão anunciar sempre, em toda parte e a todos, como sendo a nossa esperança. A esperança nasce do amor e funda-se no amor que brota do coração de Jesus trespassado na cruz. Se de fato, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho, com muito mais razão, uma vez reconciliados, havemos de ser salvos pela sua vida. E a sua vida se manifesta na nossa vida de fé, que começa com o batismo, desenvolve-se na docilidade à graça de Deus e é por isso animada pela esperança, sempre renovada e tornada inabalável pela ação do Espírito Santo. Na verdade, é o Espírito Santo, com a sua presença perene no caminho da Igreja, que irradia nos crentes a luz da esperança. Ele mantém acesa como uma tocha que nunca se apaga, para dar apoio e vigor à nossa vida. Resulta claro que a vida cristã é um caminho, que precisa também de momentos fortes para nutrir e robustecer a esperança insubstituível companheira que permite vislumbrar a meta, o encontro com o Senhor Jesus. Não é por acaso que a peregrinação representa um elemento fundamental de todo evento jubilar. Colocar-se em caminho é típico de quem anda à procura do sentido da vida. A peregrinação a pé favorece muito a redescoberta do valor do silêncio, do esforço, da essencialidade. Também no próximo ano, os peregrinos de esperança não deixarão de percorrer caminhos antigos e modernos para viver intensamente a experiência jubilar. Além disso, na própria cidade de Roma haverá itinerários de fé que se juntarão aos tradicionais das catacumbas das 7 igrejas.
Se deslocar de um país ao outro como se as fronteiras estivessem superadas, passar de uma cidade a outra contemplando a criação e as obras de arte, permitirá acumular experiências e culturas diferentes e levar dentro de si, harmonizada pela oração, a beleza que faz agradecer a Deus as maravilhas que Ele realizou. As igrejas jubilares ao longo dos percursos em Roma poderão ser oásis de espiritualidade onde é possível restaurar o caminho da fé e dessedentar-se nas fontes da esperança, a começar pelo sacramento da reconciliação, pontos de partida insubstituível de um verdadeiro caminho de conversão. Nas igrejas particulares, deve ser dada uma atenção especial à preparação dos sacerdotes e dos fiéis para as confissões e para o acesso a esse sacramento na sua forma individual. O Ano Santo de 2025 está em continuidade com os anteriores eventos de graça. No último jubileu ordinário, atravessou-se o limiar dos 2000 anos do nascimento de Jesus Cristo. Em seguida, no dia 13 de março de 2015, proclamei um jubileu extraordinário com o objetivo de manifestar e permitir encontrar o rosto da misericórdia de Deus. Anúncio central do Evangelho para toda pessoa e em cada época. Agora chegou o momento de um novo jubileu, em que se abre novamente de par em par a porta santa para oferecer a experiência viva do amor de Deus, que desperta no coração a esperança segura da salvação em Cristo. Ao mesmo tempo, esse Ano Santo orientará o caminho rumo a outra data fundamental para todos os cristãos. De fato, em 2033, serão celebrados os 2000 anos da redenção realizada por meio da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Abre-se assim diante de nós um percurso marcado por grandes etapas nas quais a graça de Deus precede e acompanha o povo, que caminha zeloso na fé, diligente na caridade e perseverante na esperança. Sustentado por tão longa tradição, certo de que esse ano jubilar poderá ser para toda a Igreja uma intensa experiência de graça e de esperança, estabeleço que a porta santa da Basílica de São Pedro no Vaticano seja aberta em 24 de dezembro do corrente ano de 2024, iniciando-se assim o jubileu ordinário. No domingo seguinte, 29 de dezembro de 2024, abrirei a porta santa da minha Catedral de São João de Latrão, que celebrará no dia 9 de novembro deste ano 1700 anos de sua dedicação. Posteriormente, no dia 1º de janeiro de 2025, solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, será aberta a Porta Santa da Basílica Papal de Santa Maria Maior. Por fim, no domingo 5 de janeiro de 2025, será aberta a Porta Santa da Basílica Papal de São Paulo, fora dos muros. Essas últimas 3 portas santas serão fechadas no domingo 28 de dezembro do mesmo ano. Estabeleço ainda que no domingo 29 de dezembro de 2024, em todas as catedrais e concatedrais, os bispos diocesanos celebrem a Santa Missa como abertura solene do ano jubilar, segundo o ritual que será preparado para a ocasião. Quanto à celebração na igreja concatedral, o bispo poderá ser substituído por um delegado propositamente designado. A peregrinação, desde a igreja escolhida para a concentração até a catedral, seja um sinal de caminho de esperança que, iluminado pela palavra de Deus, une os crentes.
Durante l'anno santo, che nelle chiese particolari terminerà domenica 28 dicembre Durante o Ano Santo, que terminará nas igrejas particulares no domingo 28 de dezembro de 2025, zele-se para que o povo de Deus possa acolher com plena participação tanto o anúncio de esperança da graça de Deus, como os sinais que atestam a sua eficácia. O jubileu ordinário terminará com o encerramento da porta santa da Basílica Papal de São Pedro, no Vaticano, na solenidade da Epifania do Senhor, dia 6 de janeiro de 2026. Que a luz da esperança cristã chegue a cada pessoa como mensagem do amor de Deus dirigida a todos. E que a Igreja seja testemunha fiel deste anúncio em todas as partes do mundo. Além de beber a esperança na graça de Deus, somos também chamados a descobri-la nos sinais dos tempos que o Senhor oferece. É necessário porre attenzione al tanto bene che è presente nel mondo per non cadere nella tentazione di ritenerci sopraffatti dal male e dalla violenza. Ma i segni dei tempi che racchiudono l'anelito del cuore umano, bisognoso della presenza salvifica. Sinais dos tempos que contêm o anélito do coração humano, carecido da presença salvífica de Deus, pedem para ser transformados em sinais de esperança. Que o primeiro sinal de esperança se traduza em paz para o mundo, mais uma vez imerso na tragédia da guerra. A exigência da paz interpela a todos e impõe a prossecução de projetos concretos. Que não falte o empenho da diplomacia para se construírem de forma corajosa e criativa espaços de negociação em vista de uma paz duradoura. Olhar para o futuro com esperança equivale a ter também uma visão de vida carregada de entusiasmo para transmitir. Infelizmente, em muitas situações temos de constatar com tristeza que falta essa perspectiva. A primeira consequência é a perda do desejo de transmitir a vida. Além do empenho legislativo dos Estados, é urgente que não lhes falte o apoio convicto das comunidades crentes e da inteira comunidade civil em todas as suas componentes, porque o desejo dos jovens de gerar novos filhos e filhas, como fruto da fecundidade do seu amor, dá futuro a toda a sociedade e é uma questão de esperança. Depende da esperança e gera esperança. No ano jubilar, seremos chamados a ser sinais palpáveis de esperança para muitos irmãos e irmãs que vivem em condições de dificuldade. Penso nos presos, que privados de liberdade, além da dureza da reclusão, experimentam dia a dia o vazio afetivo, as restrições impostas e, em não poucos casos, a falta de respeito. Proponho aos governos que, no ano jubilar, tomem iniciativas que lhes restituam esperança, formas de anistia ou de perdão da pena, que ajudem as pessoas a recuperar a confiança em si mesmas e na sociedade. Percursos de reinserção na comunidade, aos quais corresponda um compromisso concreto de cumprir as leis. A fim de oferecer aos presos um sinal concreto de proximidade, eu mesmo desejo abrir uma porta santa em uma prisão, para que seja para eles um símbolo que os convida a olhar o futuro com esperança e renovado compromisso de vida. Sinais de esperança hão de ser oferecidos aos doentes que se encontram em casa ou no hospital. Que os seus sofrimentos encontrem alívio na proximidade de pessoas que os visitem e no carinho que recebem. E de sinais de esperança também tem necessidade aqueles que em si mesmos a representam, os jovens. Muitas vezes, infelizmente, eles veem desmoronar-se os seus sonhos. Não os podemos decepcionar. O futuro funda-se no seu entusiasmo.
Não poderão faltar sinais de esperança em relação aos migrantes que deixam a sua terra à procura de uma vida melhor para si próprios e suas famílias. Ao acolhimento, que no respeito pela sua dignidade abre os braços a cada um deles, junte-se à responsabilidade, de modo que a ninguém seja negado o direito de construir um futuro melhor. Há tantos exilados, deslocados e refugiados que, por acontecimentos internacionais controversos, são forçados a fugir para evitar guerras, violência e discriminação, sejam garantidos a segurança e o acesso ao trabalho e à instrução e instrumentos necessários para a sua inserção no novo contexto social. Sinais de esperança merecem-nos os idosos, que muitas vezes experimentam a solidão e o sentimento de abandono. Valorizar o tesouro que eles são, sua experiência de vida, a sabedoria que trazem consigo e a contribuição que podem dar é um empenho da comunidade cristã e da sociedade civil, chamados a trabalhar em conjunto em prol da aliança entre as gerações. Invoco a esperança para os milhares de milhões de pobres a quem muitas vezes falta o necessário para viver. Não esqueçamos. Os pobres são quase sempre vítimas, não os culpados. Durante o próximo jubileu ocorrerá um aniversário muito significativo para todos os cristãos. Se completarão os 1700 anos a celebração do primeiro grande concílio ecumênico, o de Nicéia. O concílio de Nicéia é um marco miliário na história da Igreja. O aniversário da sua realização convida os cristãos a se unirem no louvor e agradecimento à Santíssima Trindade, em particular a Jesus Cristo, o Filho de Deus, consubstancial ao Pai, que nos revelou esse mistério de amor. Mas Nicéia constitui também um convite a todas as igrejas e comunidades eclesiais para avançarem rumo à unidade visível, não se cansando de procurar formas apropriadas para corresponder plenamente à oração de Jesus. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que assim eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Precisamos transbordar de esperança para testemunhar de modo credível e atraente a fé e o amor que trazemos no coração. Para que a fé seja jubilosa, a caridade entusiasta. Para que cada um seja capaz de oferecer ao menos um sorriso, um gesto de amizade, um olhar fraterno, uma escuta sincera, um serviço gratuito, sabendo que, no Espírito de Jesus, isso pode se tornar uma semente fecunda de esperança para quem o recebe. Mas qual é o fundamento da nossa esperança? Jesus morto e ressuscitado é o coração da nossa fé. Para nós, passou através do drama da morte. O amor do Pai o ressuscitou na força do Espírito, fazendo da sua humanidade as primícias da eternidade para a nossa salvação. A esperança cristã consiste precisamente nisso. Face à morte, onde tudo parece acabar, através de Cristo e da sua graça, que nos foi comunicada no batismo, recebe-se a certeza de que a vida não acaba, apenas se transforma para sempre. Com efeito, sepultados juntamente com Cristo no batismo, recebemos nele, ressuscitado, o dom de uma vida nova que derruba o muro da morte, fazendo dela uma passagem para a eternidade. A esperança encontra na Mãe de Deus sua testemunha mais elevada. Nela, vemos como a esperança não seja um efêmero otimismo, mas dom de graça no realismo da vida. Como todas as mães, cada vez que olhava para o filho, pensava no seu futuro. E certamente, no coração trazia gravadas aquelas palavras que Simeão lhe dirigira no templo. Este menino está aqui para a queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição. Uma espada
trespassará a tua alma. E aos pés da cruz, enquanto via Jesus inocente sofrer e morrer, embora atravessada por terrível angústia, repetiu seu sim, sem perder a esperança e a confiança no Senhor. No caminho rumo ao jubileu, voltemos à Sagrada Escritura e sintamos dirigidas a nós essas palavras. Nós que procuramos refúgio nele, encontramos grande estímulo agarrando-nos à esperança proposta. Nessa esperança temos como que uma âncora segura e firme da alma que penetra até o interior do véu, onde Jesus entrou como nosso precursor. É um forte convite a nunca perder a esperança que nos foi dada, a mantê-la firme, encontrando refúgio em Deus. Deixemo-nos desde já atrair pela esperança, consentindo-lhe que por nosso intermédio se torne contagiosa para quantos a desejam. Possa a nossa vida dizer-lhes: confia no Senhor, ser forte e corajoso, e confia no Senhor. Que a força da esperança enche o nosso presente, aguardando com confiança o regresso do Senhor Jesus Cristo, a quem é devido o louvor e a glória agora e nos séculos futuros. A leitura, portanto, de trechos da bula de proclamação do jubileu de 2025. Tem justamente como lema peregrinos de esperança. Procedamus in pace. Agora, após a leitura, então, o diácono dá início à procissão, recordando que a bula é a única comunicação escrita em que o Papa se define como Episcopus Servus Servorum Dei, ou seja, bispo servo dos servos de Deus. Essa primeira parte, portanto, que foi realizada no átrio da Basílica de São Pedro, diante da Porta Santa da Basílica de São Pedro, que será aberta, portanto, em 24 de dezembro de 2024. Papa Francisco, que também na bula, afirma então que também abrirá uma porta em uma prisão. Depois da abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, se seguirão também a abertura das Portas Santas na Basílica de São João de Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo fora dos muros. Agora segue a procissão pelo corredor da nave central da Basílica de São Pedro. Nessa ordem, um serviço litúrgico, diáconos, membros eclesiásticos do dicastério para evangelização, os cônegos do capítulo de São Pedro, os protonotários apostólicos, bispos e cardeais. Enquanto o coro da Capela Sistina canta Ascendo ad Patrem Meum. Após a primeira parte no átrio da Basílica de São Pedro, agora
Vemos então as segundas vésperas na solenidade da Ascensão do Senhor. Santo Padre que segue então cadeira de rodas ao final então da procissão. Mas antes dos cardeais que o seguem, temos entre esses Cardeal João Braz de Avis. Apenas recordando que trechos da bula foram lidas pelo regente da Prefeitura da Casa Pontifícia, decano do Colégio dos Protonotários Apostólicos de número. Protonotário apostólico, que é o título para o membro do mais alto colégio não episcopal dos prelados da Cúria Romana. Se divide em duas categorias: protonotários apostólicos de número, que continuam o trabalho do Colégio dos Protonotários e ainda têm certos deveres em relação aos documentos papais. E depois os protonotários apostólicos supranumerários, que é o título concedido aos sacerdotes pelo Papa. Porém, o título é puramente honorário, não pode estar vinculado a nenhum dever da Cúria. Quando segue a procissão pelo corredor da nave central, recordamos que a porta santa de São Pedro ela é aberta pelo Sumo Pontífice apenas por ocasião do jubileu. Geralmente é a primeira porta a ser aberta e esse gesto identifica então precisamente o início do Ano Santo. A primeira notícia desse rito para a Basílica de São Pedro data de 1500, foi realizado pelo Papa Alexandre VI. Atualmente, a parede que sela a porta ela é desmontada nos dias anteriores à sua abertura e durante esse momento retira-se da parede uma caixa que tinha ficado emparedada desde o último Ano Santo, ou seja, jubileu do ano 2000. E nessa caixa encontra-se então a chave que permite abrir a porta. O Papa empurra as portas de forma simbólica também. Por razões de segurança, deixou de se usar o martelo com o qual, durante o rito, se golpeava o diafragma de tijolo que a fechava. E a partir daquele momento, a porta permanece sempre aberta para a passagem dos peregrinos. Com esse gesto, não só quem chega a Roma vive em modo pleno a indulgência ligada ao Ano Santo, mas o próprio rito de atravessar a porta significa que o caminho de conversão de cada um chegou ao encontro com Cristo, a porta que nos une ao Pai. A porta está sempre aberta para quem se converte. Curiosidade que em 1949 foi realizado um concurso para a construção da porta para o jubileu do ano seguinte. E o vencedor do concurso foi o escultor Vico Consorte, que realizou a obra em 11 meses, a tempo de inaugurar na Vigília Pascal de 1949. A porta foi um presente para o Papa Pio XII, de Francesco von Streng, bispo de Lugano e Basileia. Segue o coral na Capela Sistina, enquanto os cardeais se posicionam. E também o Papa Francisco, que chega em cadeira de rodas, e a sua sédia, que ficará à esquerda, então, do altar da confissão. Recordamos que a Ascensão é uma solenidade litúrgica, como em todas as igrejas cristãs, que celebra no 40º dia após a Páscoa da Ressurreição. E visto que esse dia caiu em uma quinta-feira, sua solenidade foi transferida, como no caso do Brasil, para o domingo seguinte.
Nos preparemos então para o início da celebração das segundas vésperas na solenidade da Ascensão. O Dio, vieni a salvarmi. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Gloria a Patria, al Figlio e allo Spirito Santo. E agora o hino Jesus, nossa redenção. Agora temos salmodia, composta por 2 salmos e um cântico. Nas proximidades do Santo Padre estão autoridades, posicionadas autoridades civis também, o corpo diplomático credenciado junto à Santa Sé. Antífona, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Aleluia. E agora, Salmo 109. Schön
Antífona do Salmo: subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Aleluia. Agora a segunda antífona: por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Aleluia. Antífona essa do Salmo 46. Repete a antífona: por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Aleluia. Agora a antífona ao cântico, tirado do livro do Apocalipse. Antífona 3. Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus Pai nele foi glorificado. Aleluia. E segue o cântico.
testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, lauricatevi e giudite voi che abitate in essi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. E antífona ao cântico, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus Pai, nele foi glorificado. Aleluia. Segue agora a leitura breve, extraída de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18, 21b e 22. Estamos transmitindo ao vivo da Basílica de São Pedro, segundo as vésperas, na solenidade da Ascensão do Senhor. Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido de Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu, está à direita de Deus, submetendo-se a Ele anjos, dominações e potestades. Após a leitura breve, agora a homilia do Santo Padre, segundo as vésperas da Ascensão do Senhor, com a entrega da bula do Jubileu 2025, que tem por lema Peregrinos de Esperança. Tra canti di gioia, Gesù è asceso al cielo. Por entre cânticos de júbilo, Siede alla destra del Padre. subiu Jesus ao céu, onde está sentado à direita do Pai. Como acabamos de ouvir, ele suportou a morte para que nos tornássemos herdeiros da vida eterna. Por isso, a ascensão do Senhor não é afastar-se, separar-se, distanciar-se de nós, mas o cumprimento da sua missão. Jesus desceu até nós para nos fazer subir ao Pai. Desceu até o fundo para nos levar ao alto. Desceu às profundezas da terra para que o céu pudesse abrir-se de par em par sobre nós. Ele destruiu a nossa morte para podermos receber a vida para sempre. Está aqui o fundamento da nossa esperança. Subindo ao céu, Cristo coloca no coração de Deus a nossa humanidade carregada de anseios interrogativos, dando-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro
como membros do seu corpo para nos unir à sua glória imortal. Irmãos e irmãs, essa esperança radicada em Cristo morto e ressuscitado, que hoje queremos celebrar, acolher e anunciar ao mundo inteiro no próximo jubileu que já está à porta. Não se trata de mero otimismo, digamos, otimismo humano, ou de uma expectativa efêmera ligada a qualquer segurança terrena, não. É uma realidade já atuada em Jesus e que diariamente nos é dada também a nós até chegarmos a ser um só no abraço do seu amor. Esperança cristã, escreve São Pedro, é uma herança incorruptível, imaculada, indefetível. Esperança cristã sustenta o caminho da nossa vida, mesmo quando este se apresenta tortuoso e cansativo. Abre diante de nós sendas de futuro quando a resignação e o pessimismo quereriam nos manter prisioneiros. Nos faz ver o bem possível quando parece prevalecer o mal. A esperança cristã nos infunde serenidade quando o coração está oprimido pelo fracasso e pelo pecado. Nos faz sonhar com uma nova humanidade e nos torna corajosos na construção de um mundo fraterno e pacífico, quando parece inútil nos empenhar. Essa é a esperança, o dom que o Senhor nos deu com o batismo. Queridos, enquanto nos preparamos para o jubileu, com o ano da oração, elevemos o coração para Cristo a fim de nos tornarmos cantores de esperança. Em uma civilização marcada por tantos desesperos, com os gestos, as palavras, com a paciência de semear um pouco de beleza e de gentileza, onde quer que estejamos, queremos cantar a esperança para que a sua melodia faça vibrar as cordas da humanidade e desperte nos corações a alegria e a coragem de abraçar a vida. É de esperança que precisamos. Todos necessitamos. A esperança não desilude. Não esqueçamos isso. Dela necessita a sociedade em que vivemos, muitas vezes imersa apenas no presente, incapaz de olhar para o futuro. Dela necessita a nossa época, que por vezes se arrasta cansadamente no cinzento do individualismo e do ir sobrevivendo. Dela necessita a criação gravemente ferida e desfigurada pelos egoísmos humanos. Dela necessitam os povos e as nações, que olham cheios de inquietação e medo para o amanhã, enquanto as injustiças campam com arrogância. Os pobres são descartados, as guerras semeiam morte, os últimos continuam no fundo da lista, e o sonho de um mundo fraterno corre o risco de parecer uma miragem. Dela necessitam os jovens, muitas vezes orientados, mas desejosos de viver em plenitude. Dela necessitam os idosos, que a cultura da eficiência e do descarte já não sabe mais respeitar nem ouvir. Dela necessitam os doentes e todos aqueles que estão feridos no corpo e no espírito, que podem receber alívio através da nossa solidariedade e cuidado. Também, queridos irmãos e irmãs, de esperança precisa a Igreja, para que mesmo quando experimenta o peso do cansaço, da fragilidade, nunca se esqueça de que é esposa de Cristo, amada com amor eterno e fiel, chamada a conservar a luz do Evangelho, enviada para transmitir a todos o fogo que Jesus trouxe e acendeu de uma vez para sempre no mundo.
ha bisogno ciascuno di noi. de esperança precisa cada um de nós. As nossas vidas, às vezes cansadas e feridas, os nossos corações sedentos de verdade, bondade e beleza, os nossos sonhos que nenhuma escuridão pode extinguir. Tudo dentro e fora de nós invoca esperança e vai procurando, mesmo sem o saber, a proximidade de Deus. Parece-nos, dizia Romano Guardini, que o nosso seja o tempo do afastamento de Deus, em que o mundo se atulha de coisas e a palavra do Senhor declina. Todavia, ele afirma, se chegar a hora, e chegará depois de vencidas as trevas, em que o homem perguntará a Deus: Senhor, onde estavas então? E de novo ouvirá responder: mais perto de ti do que nunca. Talvez Deus esteja mais próximo do nosso tempo glacial, que do barroco com o esplendor das suas igrejas, da Idade Média, com a riqueza dos seus símbolos, do cristianismo dos primórdios, com a sua coragem juvenil diante da morte. Mas o Senhor espera que lhe permaneçamos fiéis. Disto poderia surgir uma fé não menos válida, talvez mais pura, em todo caso, mais intensa do que nunca foi nos tempos de grande riqueza interior. Irmãos e irmãs, que o Senhor ressuscitado e levado ao céu nos dê a graça de redescobrir a esperança. Redescobrir a esperança, de anunciar a esperança, de construir a esperança. Essa então a reflexão do Santo Padre, segundo as vésperas da Ascensão do Senhor, uma reflexão naturalmente marcada pelo tema da esperança. Uma esperança que brota justamente da ascensão do Senhor que hoje celebramos. Responsório breve. Antífona ao Magnífica. Jesus, ó Rei da Glória, Senhor do Universo, que hoje glorioso subistes para o céu, mandai-nos vosso Espírito prometido pelo Pai, e não nos deixeis órfãos. Aleluia.
Padre depõe incenso no turíbulo. Os acólitos entregam os turíbulos aos diáconos, todos fazem reverência. Dirige-se então para a incensação, enquanto o coral da Capela Sistina entoa o Magnificat. Incensada a cruz, colocada diante do altar. Os diáconos se dirigem, cada um por um lado, até o altar. Fazem reverência diante do altar. Incensando, cada um indo por um lado. Incenso que deve envolver toda uma atmosfera sagrada de oração que, como uma nuvem perfumada, sobe até Deus. Queimar incenso é a incensação que exprime reverência e oração. Descem do altar, se posicionam ao lado do altar, enquanto o diácono da direita se dirige até o Santo Padre. Faz reverência e agora incensa. Agora volta a se posicionar ao lado do altar. Sobem novamente para o altar da confissão, fazem reverência e agora incensam então a Assembleia. Reverência e oração diante do altar.
Antífona magnífica, Jesus, o Rei da Glória, Senhor do Universo, que, hoje glorioso, subisses para os céus. Mandai-nos vosso Espírito, prometido pelo Pai, e não nos deixeis órfãos. Aleluia. Acclamiamo con gioia il Cristo. Clamemos a Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai na glória do céu. Agora temos as preces. Cristo, o Rei da Glória, nós vos louvamos. Signore, che hai portato nei cieli la nostra fragile umanità, Rei da Glória, que levasses convosco a fragilidade da nossa carne para ser glorificada no céu, apagai a maldade da antiga culpa e devolvei-nos a dignidade original que havíamos perdido. Sei disceso a noi per la via dell'amore, per essa Vós que descesses até nós pelo caminho do amor, pelo mesmo caminho, fazei-nos subir até vós. hai promesso di attirare ogni cosa a te. Non permettere Vós que prometesses atrair para vós a humanidade inteira, não permitais que nenhum de nós fique separado da unidade do vosso corpo. Ci hai preceduto nella casa della gloria, donaci di abitarvi fin d'ora. Fazei-nos, desde agora, viver de corpo e alma no céu, para onde subisses cheio de glória como Senhor do Universo. Quando verrai per giudicare il mondo, fa che insieme ai nostri fratelli Senhor, a quem esperamos como juiz dos vivos e dos mortos, fazei que um dia, juntamente com nossos irmãos e irmãs falecidos, possamos contemplar eternamente a vossa infinita misericórdia. Segue agora a oração do Pai Nosso. Agora a oração conclusiva.
Oremos. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, Signore, per il mistério. Fazei-nos exultar de alegria, fervorosa ação de graças, pois, membros de seu corpo, somos chamados, na esperança, a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Agora os ritos de conclusão. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Ite in pace. Deo gratias. E agora o Regina Coeli. A imagem de Nossa Senhora de Montserrat. Pedimos também nesse momento a sua intercessão, também nesse ano de 2024, um ano de oração em preparação, então, ao grande jubileu de 2025. Recordamos que os jubileus ordinários são celebrados na igreja a cada 25 anos. O último nós tivemos no ano 2000, proclamado pelo Papa João Paulo II, com a bula Incarnationis Mysterium. Em 2015 nós tivemos um jubileu extraordinário, foi o Jubileu Extraordinário da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco, com a bula Misericórdia Vultus, de 11 de abril de 2015. E nesse jubileu, então, de 2025, nós somos convidados a ser peregrinos de esperança. Esperança que precisa cada um de nós, as nossas vidas, descansadas e feridas, os nossos corações, sedentos de verdade, bondade e beleza, os nossos sonhos, que nenhuma escuridão pode extinguir. Convite do Papa Francisco ao final de sua homilia, que o Senhor ressuscitado e levado ao céu nos dê a graça de redescobrir a esperança, de anunciar a esperança e de construir a esperança. E rezemos de forma especial que também os nossos irmãos gaúchos não percam essa esperança e possam superar esse momento de provação. E assim, nos encaminhamos para o final dessa celebração, agradecendo a todas as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitiram e também você que nos acompanhou pelo nosso site, pelo nosso canal YouTube e também pelas redes sociais. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erben. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.